Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versos 1 até o 9. Esse é um texto que eu gosto muito da palavra de Deus. Já ministrei pelo menos uma vez aqui em Rio Claro. E é um texto que ficou a semana inteira aí na minha mente, no meu coração. E aí é aquele processo, né, de sentar na frente do computador e começar, né? E digita um pouco, e pensa, e volta, e pensa em exemplos. Enfim, é uma palavra que está muito alinhada com tudo que já foi cantado aqui. Vocês vão perceber. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando desde o início. Então acharam aí, Josué? Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Glória a Deus. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande, ou por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então. Você pode repetir comigo? Só então, depois de observar tudo isso, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Aleluia. Quero te convidar a orar, porque você vai fazer uma viagem comigo agora, tá bom? E bem do jeito assim que foi a ministração do louvor. Algumas músicas, não deu aquela vontade assim de você começar a marchar e andar? A gente fica no lugar, mas a gente, né, começa a olhar lá na frente, aquilo que Deus está falando conosco e essa questão de continuarmos seguindo a Deus. Então quero te convidar a orar, colocar a sua vida diante do Senhor. Essa é uma palavra de vitória para nós, eu creio. Né? Uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Tenho certeza que você entrou aqui, precisa como eu dessa palavra. Né? Por isso que Deus nos trouxe aqui. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, os nossos corações. E pedimos a Ti, Espírito Santo, fale conosco. Continue a ministrar os nossos corações, nos ajude a avançar em direção à terra prometida, aos propósitos que o Senhor tem para nós, como igreja, como família. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e use a minha vida agora nesse momento também, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tema de hoje, a ascensão. Com S no final, tá bom? Bom, em que sentido ascensão? No sentido de sair de uma situação, vou chamar de inferior,
e caminhar para uma direção superior. Ok? Ascensão no sentido de progresso, de promoção, no sentido de viver situações novas que são desafiadores e que produzem crescimento, que nos forçam a uma expansão e a um crescimento. É exatamente o que estava acontecendo com Josué. Ok? O antecessor dele, Moisés, um grande líder do povo de Deus, havia morrido. Essa foi a notícia que ele recebeu. Josué, ouça com atenção, Moisés, o meu servo, está morto. E aí, Josué agora tem a tarefa de assumir a liderança. O auxiliar, aquele que estava sempre ali na cola de Moisés, agora assume a liderança. E o que vocês acham? Fácil substituir Moisés? Alguém gostaria de substituir Moisés? Tarefa complicada, né? Bem difícil. E a tarefa dele era levar o povo até a terra prometida. Algo que Moisés não tinha conseguido. Deus mostrou, levou Moisés a um lugar alto, Moisés avistou toda a terra, mas Deus disse, você não vai entrar. Outra pessoa vai fazer com que esse povo entre na terra prometida. Então, nós estamos falando de algo que envolve uma transição, certo? Envolve mudança, envolve alguma adaptação. Vai pensando aí na sua vida. Novas experiências, coisas que ainda você não viveu. Novos trajetos e objetivos de vida. E, lógico, há uma continuidade aqui, porque Josué não caiu de paraquedas. Então, há um passado, há um chão, né, que foi pisado antes por Moisés, ok. Há uma continuidade, mas ao mesmo tempo nós vamos ter algumas páginas viradas e algumas rupturas. Então é isso que acontece comigo e com você, parecido com Josué, quando nós estamos caminhando nesse sentido de ascender, né, de crescer, de ir em direção a algo mais desafiador, algo maior do que nós estamos acostumados. Voltando aqui a Moisés, para você sentir o drama de Josué, né, lá no capítulo 34 de Deuteronômio, um pouquinho antes de começar o livro de Josué, há um resumo da história, da trajetória de Moisés. Vamos lá, versículo 7, Deuteronômio 34, 7. Moisés viveu 120 anos, e a Bíblia diz que nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Um homem de 120 anos, com todo o vigor ainda, fortão. Vai vendo a biografia dele, tá bom? Só para você sentir aqui, né? Imagina o frio na barriga de Josué. Versículo 8 diz que o povo chorou a morte de Moisés 30 dias, um mês de luto. Um mês de luto, sabe o que é isso? A gente faz aqui, né, quando a gente participa de um culto fúnebre, de um velório, um dia, a gente já não aguenta. Não é? 30 dias o povo chorando a vida desse homem. Versículo 10, Deus dá testemunho de Moisés, dizendo que nunca mais se levantou um homem como Moisés, a quem o Senhor conhecia e falava face a face. Moisés falava com Deus face a face. Versículo 12, a Bíblia diz, estou em Deuteronômio, tá? Capítulo 34, que jamais alguém fez os sinais que Moisés fez, libertando o povo do Egito, como aconteceu, as maravilhas, as 10 pragas, né, os sinais, jamais um homem foi usado da forma que Moisés foi usado. Tá bom para você? Mudanças não são fáceis, mas essa aqui é para deixar qualquer um com o cabelo arrepiado, não é? Mudanças não são fáceis, nunca foram fáceis. Agora, como Deus nos ajuda a sair do lado de cá e passar para o lado de lá? Como Deus nos ajuda a fazer essas transições, ou a fazer essa travessia, vamos chamar assim? Como Deus faz? Como Deus nos prepara? Porque todos nós vamos viver, talvez numa proporção menor que Josué, né, daquilo que Josué está enfrentando, mas nós vamos viver essas mudanças. Essa necessidade de subir alguns degraus, ok?
Bom, a primeira coisa que eu enxergo no texto é que Deus ele é muito bom em nos dar um choque de realidade. Deus nos dá um choque de realidade. O versículo 2, Deus diz simplesmente assim a Moisés: o meu servo está morto. Josué recebeu em primeira mão essa notícia bombástica. E deve ter doído muito, porque Josué era como um filho. Ele era um discípulo, ele era um auxiliar, ele era aquele que talvez uma das, ou a pessoa que mais conhecesse a Moisés, que mais estava perto de Moisés. Aí Deus diz assim, então: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você... Agora põe o seu nome aí, né, Ju? Você... Eu? Imagina Josué. Eu? Sério? Você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Preparem-se. Esse choque de realidade é importante. Por quê? Porque nos tira do mundo das ilusões e das fantasias. Nós gostamos das ilusões e das fantasias. E uma das ilusões que nós temos, por exemplo, é que muitas vezes nós alimentamos uma ideia de que as pessoas que nós amamos nunca vão morrer. Essa é uma ilusão, é ou não é? De quem está perto de nós, que a gente ama, essa pessoa nunca vai morrer. A outra ilusão nossa é que todas as fases das nossas vidas vão ser sempre felizes e confortáveis. Que bom seria, né? Então nós não admitimos fases difíceis como essa. Nós temos o hábito de negar. Não, isso não está acontecendo comigo. Nós temos o hábito de fugir das situações, de fugir diante dos desafios que nos apresentam a vida. Mas eles virão. Aliás, eles já estão batendo na porta da sua casa. Certo? Então Deus faz isso. E faz por amor, porque Deus não quer que a gente viva no mundo da Alice, do país das maravilhas, né? Das ilusões, das fantasias. Atravessar o Rio Jordão sempre vai ser desafiador. E nós temos resistências. Resistências internas, medos, inseguranças, preconceitos. Alguns preconceitos, não, isso jamais eu vou fazer isso não tem nada a ver com a minha vida. Incredulidade, não é? Imagina Deus dizendo para você: você vai atravessar o Rio Jordão e vai levar mais gente junto. Eu, Senhor? Como? Talvez o rio tivesse ainda na cheia. Como que nós vamos passar no meio do rio? Nós temos resistências internas porque nós sabemos que vai dar trabalho, mudar dá trabalho, vai ter gasto de energia, não é? Vai levar parte do seu tempo, você vai ter que dedicar tempo para fazer essa transição, essa mudança. Existem resistências externas. Por exemplo, a incompreensão das pessoas. Você está ficando louco? Você está ficando louca que você vai atravessar o Jordão? Que você vai iniciar esse projeto na sua vida? É sério? Críticas. Agora estou falando de algo do lado de fora, tá bom? Que vem nos atacando também. Limitações financeiras. Então Deus põe algo no meu coração, mas eu penso assim: pô, quando eu ganhar um pouco mais, quando eu tiver uma condição, aí eu vou fazer isso. Hoje não dá. Não deixa de ser um obstáculo. Ataques malignos, que vêm tentando também nos desencorajar em relação aos novos desafios. Enfim, essas resistências, sejam do lado de dentro ou estejam do lado de fora, elas precisam ser vencidas com uma postura de fé e uma postura de coragem. Amém, gente? Não interessa se está do lado de fora ou do lado de dentro. Eu vou ter que passar por cima dessas questões. Eu vou ter que enfrentar as situações novas que Deus coloca diante de mim. Além de fé e de coragem, eu vou precisar de perseverança, de resiliência. Eu vou precisar de ter uma capacidade, uma alta capacidade de adaptação. Vou precisar me adaptar à nova realidade. Jogo de cintura, flexibilidade. E eu vou precisar de criatividade para enfrentar também o novo momento. Então pense na vida como se a vida fosse um palco.
Um palco. E Deus vai abrindo as cortinas. E Deus te empurra na frente. Mas eu não queria estar aqui. Eu não queria que todos vissem a minha situação. Deus abre as cortinas e fala, vai lá que é com você. E te empurra na frente do palco. Só que nesse palco chamado vida, não dá para atuar. Não dá para fingir. Não dá para fingir ser um personagem em cena. A vida é real. A cena é real. As testemunhas são reais. Então, faça o teu melhor hoje. Já que Deus te deu um choque de realidade e Deus te empurrou para frente do palco, seja autêntico. Seja autêntica. Busque em Deus força, coragem. Não dá para voltar atrás. Não dá para fazer como as crianças às vezes fazem quando elas estão com vergonha, né? Que as cortinas se abrem do teatro e elas põem a cabecinha lá e vê aquele monte de gente, né? O quê? Fecha a cortina e eu vou lá para trás, eu vou fugir. Adultos não fazem isso. A cortina se abre, Deus nos empurra para frente do palco da vida e diz, ei, Josué, com você? Você é o cara agora. Você é a pessoa. Não só você vai experimentar uma situação nova, mas você vai levar gente junto com você. Quem crê nisso? Amém? Agora nós vamos precisar de força, de coragem, de fé, de tudo isso que eu já disse aqui. Certo? Deus aqui estava dizendo o seguinte também, a vida continua. Vocês precisam prosseguir para o alvo. Eu tenho uma terra melhor para vocês. Vocês já choraram 30 dias por Moisés. Acabou o luto. Enxuguem as lágrimas. É preciso passar de fase. É preciso subir esse degrau da história da sua vida. E Josué, o novo líder, que representa aqui a nova realidade, é que vai conduzir vocês até a terra prometida. É lógico que eles não iam se esquecer de Moisés. Não tem como esquecer de Moisés. Mas a página virou, percebe, irmãos? E eles precisam agora confiar em Josué. Uma das coisas que eles disseram a Josué foi o seguinte, Josué, nós vamos te obedecer. Nós vamos te seguir como nós fizemos com Moisés, desde que o Senhor seja com você. Nós precisamos ver que Deus é com você. Então Deus precisa também abrir alguns caminhos, fazer alguns milagres, e o primeiro deles vai ser a abertura do Rio Jordão, para que o povo olhe e diga assim, sim, Deus é com Josué. Josué está habilitado, Josué está aprovado por Deus para nos levar até onde ele prometeu. Percebe? Então essa é parte de Deus. A parte de Josué é liderar o povo. Fazer milagres, abrir o Jordão é parte de Deus. Ok? As armas que serão usadas nessa guerra, nessa transição, são as mesmas armas que Moisés usou. Andar com Deus, oração, obedecer a palavra, ensinar o povo a palavra de Deus. As mesmas armas. Não mudou absolutamente nada. E eu creio, gente, que tem muita gente aqui, inclusive eu, que está caminhando em direção a algumas situações que eu vou dar como exemplo aqui. Seja você que está aqui ou quem nos acompanha na internet, existem situações que Deus está te empurrando, te dando um choque de realidade. Primeira delas, tem gente aqui entrando na terceira idade. 60 a mais. Não adianta fugir, não adianta negar, não adianta chorar. Você entrou, está quase. Alguns não entraram, mas já estão vindo na reunião. Eu sou um deles. É a nova realidade que precisa ser encarada de frente com seus desafios. Deus te empurrou. E você assoprou a velhinha várias vezes. Empurrou. Essa é a nova realidade. Uma segunda situação, tem pessoas que estão mudando o status dos seus relacionamentos interpessoais. Alguns, Deus vai levar a um maior compromisso.
E o dia da troca das alianças se aproxima. Aleluia. E eu quero fazer esses casamentos, em nome de Jesus. Alguns estão sendo empurrados para essa situação. Outros estão vivendo um divórcio. Momento difícil, doído. É a realidade atual. Precisa também de força, de coragem, da força de Deus. Alguns estão tendo mudanças nas amizades. Amizades antigas estão se enfraquecendo. E amizades novas estão surgindo. Como que eu lido com tudo isso? Eu preciso me adaptar. Eu preciso entender que o próprio Deus está fazendo isso na minha vida. Outros estão à procura de uma nova comunidade de fé. Estão frequentando a igreja, por exemplo, aqui, estão namorando com a gente, né? Observando, procurando ver se adaptam, se vão se tornar membros ou não. Outros já são membros, mas estão pensando, como eu posso me envolver mais ministerialmente? É uma outra fase. Uma fase é fazer parte da igreja. A outra fase tem a ver com um maior compromisso na questão do serviço, por exemplo, que o Marcos citou aqui. Outros precisam se batizar. É uma outra fase. Está chegando aí o dia 7 de dezembro. Piscina, batismo. Piscina, batismo. Precisa dar esse passo. Percebe? Não só agora atravessar o Jordão, mas mergulhar no Jordão. Ser imerso no Jordão. Se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Alguns estão vivendo uma fase em que se aproxima a chegada de um novo filho. Certo, Jéssica? Está chegando um outro filho. E nós sabemos o quanto isso é desafiador. Outros talvez estejam esperando a notícia, e pode ser que essa notícia aconteça ou até o final do ano, ou quem sabe do ano que vem, que qual é a notícia? Estamos grávidos. Deus pode fazer. É uma outra fase. Alguns estão passando por mudanças profissionais. Estão de emprego novo, novas exigências, novas habilidades. Eu preciso aprender o serviço, eu preciso de novas habilidades, de novos saberes. Está acontecendo uma revolução na sua vida na área profissional. Percebe que eu estou falando de várias mudanças que vão acontecendo? Estações, fases. Alguns estão tendo que lidar com enfermidade grave no meio da família. Ou até mesmo luto. A rotina mudou, a alimentação da família mudou. O impacto financeiro está acontecendo, o impacto emocional também está acontecendo. É a nova realidade, é o novo momento. Agora, preste atenção, como chegar na Terra Prometida sem antes passar por algum treinamento? Porque é muito triste nós chegarmos a um lugar melhor, a uma terra mais espaçosa, que mana leite e mel, né? Um lugar novo, em que antes eu não fui treinado. Eu não fui treinado para isso. Então um pouco de treinamento, um pouco de choque de realidade não faz mal para ninguém. Amém? Amém? Então não fuja da realidade. Essa é a realidade. Crescer dá trabalho. Crescer dá trabalho, mas é necessário. Ok, então esse é o primeiro ponto. Deus faz isso. E é por amor. Ele nos dá um choque de realidade. Ok, o que mais acontece, o que mais Deus faz para que a gente possa ascender? Deus diz a cada um de nós, prepare-se da melhor forma possível. Se prepare. Existem situações que não dá tempo. A gente é pego de surpresa, não é? Tudo acontece rápido, sem aviso prévio, sem qualquer sinalização. Mas na maioria dos casos, daria sim para se preparar melhor. Daria. O preparo sempre é algo de longo prazo, é preventivo e denota sabedoria para que eu possa me antecipar a situações futuras.
Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, o texto de Deuteronômio está falando mais de Moisés, como Moisés terminou a vida. Quem foi Moisés? Mas lá no versículo 9, se você tiver aí com a Bíblia aberta em Josué, dá uma olhada aí, um pouquinho antes, último capítulo de Deuteronômio. A Bíblia vai falar de Josué. E vai dizer assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, aleluia, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu estou lendo esse texto, primeira coisa, será que o preparo de Josué foi uma única oração de Moisés? Uma única imposição de mãos sobre Josué? O que vocês acham? O texto está dizendo isso, que ele era um homem cheio de sabedoria, espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre a cabeça dele. É lógico que não, irmãos. Lógico que não. Josué andou por muitos anos perto de Moisés. Josué era um discípulo verdadeiro de Moisés. Josué era um homem de guerra. Josué era um homem acostumado a lidar com pressões. Naquele momento, Josué era a pessoa mais indicada para substituir Moisés. A pessoa mais indicada para assumir novas responsabilidades. Então perceba que aparece a oportunidade, não é? Mas do lado de cá tem um homem preparado. Não é alguém que caiu de paraquedas para conduzir uma nação como a nação de Israel. Deixa eu dizer uma coisa, você está preparado para assumir novas responsabilidades? Quem quer chegar numa terra melhor? Numa situação melhor? Né, numa terra prometida, de viver as promessas de Deus. Todo mundo quer, mas você está preparado para assumir essas responsabilidades? Quer ver o preparo de Josué também? Está aqui, no capítulo 1 de Josué que nós lemos. Deus diz o que para ele? Josué, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Josué, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Josué, não deixe de meditar nessas palavras de dia e de noite, para que você possa cumprir fielmente tudo o que está escrito. Repita comigo, só então. Só então. Só então. Consequência, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmãos, tudo isso fala de preparo. Olha, obediência é preparo. Olha, falar dessas palavras para outras pessoas, em primeiro lugar para mim mesmo, é preparo. Meditar na palavra de dia e de noite, ter cuidado para ser fiel àquilo que Deus colocou, é preparo. Isso é preparo. Percebe? Então, ainda em relação a isso, Deus vai dizer um pouco mais lá na frente, no versículo 11, para o povo também se preparar. Não era só Josué, não. Deus vai dizer assim: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. E aí eu selecionei 2 expressões aqui. Primeiro, provisões. É algo guardado. Um depósito. Por quê? Daqui a pouco você vai ter que seguir viagem. Você tem algum depósito na sua vida? Pastor, não tenho R$1 na conta. Não estou falando somente, você pode incluir, mas não estou falando de provisão material, financeira. Você tem algum tipo de provisão emocional para suportar uma pressão dessa? Algum tipo de depósito espiritual? Está aqui, ó. Está dentro. Isso vem sendo construído ao longo dos anos.
Só assim eu posso seguir viagem. Só assim eu posso transpor os obstáculos que estarão diante de mim. Veja que ainda Deus é tão bom que Deus falou, ó, só daqui 3 dias. Estou dando um tempo para vocês se prepararem melhor. Josué, obedeça e serás próspero. Serás próspero. Então Deus nos ensina a ter provisões. E de novo eu quero reforçar isso. Cuidado, porque provisão não é só material, é espiritual, é emocional. E Deus é tão bom que está dizendo para o povo, está avisando. Ó, só daqui 3 dias que vocês vão atravessar. Às vezes Deus é até mais generoso conosco, dizendo, ó, se prepare, porque daqui 1 mês, daqui 1 ano, e nós estamos distraídos. Nós achamos assim que vai dar tudo certo automaticamente, que nós não precisamos fazer nada. Deixa eu te dar alguns exemplos. Se preparar melhor pode ter a ver com voltar a estudar. Quem precisa voltar a estudar? Fazer um curso, talvez uma nova graduação, uma especialização. Eu quero algo melhor, mas Deus está me dizendo, volte a estudar. Deus está te dizendo, volte a estudar. Se preparar melhor pode ser algo que tem a ver com resolver um conflito que está lá no passado. Eu não avanço, por quê? Porque eu estou cheio de amargura no coração. Tem pessoas no passado que eu preciso perdoar. Eu preciso romper com esse laço, com esses laços para seguir adiante na minha vida. Enquanto não for resolvido esse conflito, eu não avanço. Eu não avanço. Então resolva os seus conflitos. Se preparar melhor pode ter a ver com voltar, irmãos. Voltar a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Constância. Não é só uma vez por mês abrir, li um pouquinho. Ai, que delícia, que maravilha. Fui alimentado hoje, Deus falou comigo. Depois eu fecho a Bíblia e nunca mais. Nunca mais. Sem compromisso e tempo de qualidade com Deus, fica difícil avançar para uma situação melhor. Antes de atravessar o Jordão, Deus disse no capítulo 3, para Josué, dá uma ordem ao povo. E a ordem é o seguinte: santifiquem-se, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia. Santifiquem-se. Irmãos, como nós vamos ver milagres, maravilhas, coisas maiores, sem santificação? E santificação tem a ver com separação. Tem a ver com consagração, tem a ver com meditar na palavra de dia e de noite, tem a ver com obedecer a Deus fielmente, nos detalhes. Nos detalhes. O escritor de Hebreus diz, no capítulo 12, versículo 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, se preparar melhor, tem a ver com se santificar. Tem gente que está querendo viver o novo de Deus e continua andando tudo errado. Praticando a palavra de Deus pela metade. Só aquilo que interessa. Não vai chegar muito longe. Desculpa eu te avisar, mas não vai chegar muito longe. E avisa quem amigo é, certo? Se preparar melhor também tem a ver com recusar alguns convites. Fala não para algumas propostas que não vão acrescentar nada na sua vida. Ou até falar não para propostas que são boas, mas que no momento não fazem parte dos planos de Deus para a sua vida. É fácil falar não, irmãos? Não é fácil. Mas muitas vezes eu não me preparo, eu não consigo me preparar, porque eu saio dizendo sim para todo mundo. Todo projeto, todo convite, tudo aquilo que é feito para mim, eu quero ser o legalzão, a legalzona, e eu falo sim para tudo. E Deus está dizendo, você deveria estar comigo mais tempo. Você deveria estar gastando esse tempo estudando mais. Você deveria
dizer não para esse convite, porque esse convite vai sujar as tuas vestes, vai te levar para mais longe de mim, percebe? Então, esse é o segundo ponto da mensagem. Se nós queremos ascender, nós precisamos nos preparar melhor. Precisamos nos preparar melhor. E para terminar, vamos mudar de fase, vamos avançar. Como Deus faz isso? Deus traz à nossa memória as palavras dos céus, as palavras celestiais. As palavras que saem da boca de Deus têm poder, irmãos. Tem poder. Elas não voltam vazias. Ler pequenas porções da Bíblia diariamente faz toda a diferença. Pode crer nisso. Ler pequenas porções da Bíblia todo dia fazem toda a diferença na sua vida. Quando Deus fala, o homem cala. O homem cala. E quando o homem cala, ele obedece. E ele prevalece diante das mudanças. Olha que palavra que Deus deu a Josué. Eu fiquei pensando na minha vida se isso é verdade. Dá uma olhada no versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. Pensou em ouvir isso de Deus? Pode avançar, ninguém vai resistir a você. Ninguém. Não vai ter resistência interna, não vai ter resistência externa, não vai ter demônio, não vai ter nada que vai resistir. Assim como eu fui com Moisés, assim como Deus foi com Josué, Deus está dizendo para você nessa noite que Ele estará com você, que Ele nunca o abandonará, que Ele nunca o deixará, e que ninguém, nenhuma situação difícil ou ameaçadora vai te impedir de chegar aonde Deus planejou para você. Você crê nisso? Amém? As promessas de Deus, elas servem como se fossem sinalizadores no meio da estrada, para as próximas etapas. Quando Deus fala, irmãos, a segurança, a esperança, porque Deus está garantindo a presença dele conosco. Deus não apenas diz, seja forte, seja corajoso, avance, passe o Rio Jordão, caminhe em direção à terra prometida. Deus está dizendo, eu mesmo estarei com você. Você não está sozinho. Eu estarei com você. Então aquele que nos empurra para o palco da vida, aquele que nos dá um choque de realidade, entra junto. Imagina a cena. A cortina abre, Deus te empurra, você está lá, aquela nuvem de testemunhas, você olha do lado, quem está aqui? Ele entrou junto com você. Entrou junto com você. Percebe? E Ele é poderoso para te guardar e levar a bom termo a tua jornada, a tua vida. Por isso, Deus diz a Josué e diz a mim e a você, seja forte e corajoso. Deus faz questão de repetir dizendo, seja muito forte, muito corajoso. Você vai completar a missão. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versos 7 e 9. Lembra das palavras de Jesus? Mesma coisa. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Então as palavras celestiais que a gente precisa trazer à memória o tempo todo, elas são verdadeiras. Elas são superiores e elas são confiáveis. Confiáveis. Porque quem diz é fiel. Aquele que proclama, aquele que anuncia a palavra, ele é fiel para completar a obra que ele mesmo começou na sua vida. Mas permita que ele seja o teu guia. Que ele seja o teu pastor, por onde você andar. O problema nosso é que nós queremos chegar lá, mas a gente diz assim para Deus, Deus, eu sei o caminho.
Dá licença. Eu sei o que eu tenho que levar algumas pessoas, mas assim, o Senhor está muito ocupado. O Senhor tem outras coisas mais importantes. Não precisa ir, não. Moisés, certa vez, disse: se o Senhor não foi conosco, eu não arredo o pé daqui. Eu não ando. Eu não saio. Eu não saio. E assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué, e eu creio que Deus será conosco. Quem quer ascender? Amém. Quem gostaria de avançar? Né? E essa palavra é uma palavra boa também, porque a gente já está terminando o ano, e vai terminando o ano, a gente já começa a fazer planos, né? Começa a pensar, começa a fazer uma reavaliação da nossa vida. Eu quero crescer. Eu quero atravessar com sucesso a nova fase, ou as novas fases da vida. Eu quero ter coragem de dizer: Deus, pode abrir a cortina e me joga para frente. Só seja comigo. Só vai comigo, vai à frente. Eu quero. Deus, que eu não me esqueça das tuas palavras. Traga à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Traga à minha memória, Deus, aquilo que é justo, que é bom, que é puro, que é verdadeiro. Deus, traga à minha memória a tua bondade, a tua fidelidade. Porque, de novo, irmãos, se Deus fala, o homem cala. Parem de lutar. Aquietem-se, diz o Salmo. Aquietem-se e provem, e experimentem, saibam que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele é guia, é aquele que nos leva. Então eu tenho certeza que você, como eu, ninguém quer voltar para trás da cortina. É covarde isso, é infantil. Se Deus abriu e me empurra à frente, vamos nessa. Eu não quero. Então, a primeira coisa é isso. Deus, eu abraço, eu aceito a nova realidade da minha vida nesse momento atual. Nada de ilusões, nada de fantasias, nada de mentiras. Eu abraço. É isso que tem para hoje? Você pode dizer: eis-me aqui? É isso que tem para hoje, Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Envia-me. Se prepare. Ainda dá tempo. Dá tempo ou não dá? Se nós estamos vivos, dá tempo. Se prepare da melhor maneira possível. Olha, eu tenho vontade disso ou daquilo, mas eu não sei por onde começar. Pergunte. Vá atrás de pessoas. Se informe. Peça orientação, mas se prepare. Dê os passos que você precisa dar. Terrível, irmãos, olhar para a vida de um crente e a vida dessa pessoa está parada, estagnada, não sai do lugar. Não sai do lugar. Fica parado ali no deserto. Não vai nem para cá e nem para lá. Nunca atravessou um Jordão na vida. Nunca viu um milagre. É terrível, não é, irmãos? Terrível. E eu tenho dito aqui que o nosso Deus, que o Espírito Santo é um Deus de movimento. Lembra daquela pregação, vento que sopra? Vento que sopra, o Espírito é dinâmico. Deus é dinâmico. Deus não gosta de águas paradas. Então se prepare e marche e leve quem você tem que levar junto com você. Amém? Josué não entrou sozinho. Josué levou muita gente junto com ele. E Josué avisou essas pessoas também: olha, o preparo não diz respeito só a mim. O preparo diz respeito a todos nós. Pense em nós como igreja. O preparo não é só dos líderes. O preparo é de todos nós. Todos nós temos que nos preparar. Senão alguns vão ficar para trás. E é triste isso. Como aconteceu quando eles saíram do Egito. E começaram a reclamar, a murmurar, e aquela coisa toda. Morreu uma pancada de gente no deserto. Que Deus disse: esses não vão entrar. Não vão entrar. Os filhos, os netos de vocês vão entrar, mas vocês não vão entrar. Vocês são um coração duro. Vocês não se preparam, vocês não se santificam. Vocês não têm temor de Deus, vocês não assumem compromissos. Vocês vão ficar. E eu não quero ficar para trás, não. Nem quero morrer na praia. Você?
Apesar que praia, né? Morrer não. Morrer na praia não, mas praia ia bem nesse momento, né? Final de ano, né? Ia bem. E terceiro, pare de ouvir besteira aí por aí. Notícia ruim. Traga à tua memória as palavras celestiais. Por isso que você precisa, e eu também, meditar nessa palavra de dia e de noite. Ó, comprei até uma capa nova para minha Bíblia. Tava tudo rasgando já. Esses dias eu encontrei uma livraria e falei, moça, eu sei que eu sou meio ampitigo, mas ainda existe capa de plástico? Capa protetora de Bíblia? Existe. Que bom. Aí ela tinha vários tamanhos lá, testou, fiquei tão feliz. Falei, que bom, agora essa Bíblia vai durar mais uns anos. Não é? Essa daqui é de 2018. Tá novinha. Tá novinha. Não é porque eu não uso não e não leio. Mas é porque existe uma proteção aqui, né? Uma capa plástica. Então, talvez você precise esse ano, antes de terminar o ano, comprar uma Bíblia. Como que você vai se preparar sem espada, sem Bíblia? Chega aqui e fica dependendo, pelo amor de Deus, irmão. Coloca o texto aqui no telão, aqui, senão eu nunca leio a Bíblia, eu não tenho Bíblia. Tenho Bíblia. Como que é isso, um crente não ter Bíblia? Como que eu vou trazer as memórias, ou a minha memória, as palavras dos céus, aquilo que me dá esperança, se eu não leio? Eu não aprendo, eu tenho resistência com o aprendizado, resistência com leitura, ou até mesmo de ouvir, né? A palavra de Deus eu vivo só de fast food. Sabe aquela comidinha rápida? Pequenas porções? Tem momentos que isso é muito bom, é rápido, é eficiente, desculpa. Mas não dá para viver não só de fast food. Não dá para viver só de caixinha de promessa, não. Aí deixa eu ver onde que vai. Deus, me manda agora um Big Mac. Não dá, irmãos. Tem que comer comida saudável, comida boa, sustância, ler, parar ali, né? Às vezes no momento que você está mais descansada, tempo de qualidade com Deus. Espera aí, deixa eu ler com calma, em espírito de oração, e orando. E não é assim, não. De qualquer jeito. Percebe? Sabe essa palavra que você está ouvindo aqui? Uma semana preparando. Uma semana. Pensa que senta assim, em uma horinha sai na frente do computador? E vai. E ora. Não, é isso. Não, não é isso. E vai. E volta. E pensa, Deus, eu preciso falar aquilo que a igreja precisa. E que eu preciso também. Além de eu me alimentar, eu preciso levar o alimento para a igreja. E vai. E volta. E vai de novo no forno. E volta. E mais um pouco de oração. E daqui a pouco você fala, não, parou, deixa eu ir fazer outra coisa, porque agora eu preciso de mais tempo. Percebe? Deus é fiel para nos levar adiante. Quem crê nisso? Amém? Então eu quero te convidar a ficar em pé e a gente vai orar. E eu já fico imaginando assim, a gente orando e meio que marchando em direção ao novo de Deus. Eu quero que você faça isso pela fé. Talvez fechando os olhos e dizendo, Deus, sim, eu vou para o novo, para aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, me dá coragem, me dá fé, resiliência. Deus, tira o medo do meu coração. Vai falando com Deus. Deus, que caia por terra as resistências internas, as resistências externas, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu não quero ficar parado, eu não quero viver uma vida estagnada. Aleluia, me ajude a lidar com a realidade atual. Vai orando, irmãos, é você tem que orar. Ore, fale a Deus, Deus, é isso, Senhor. É isso, Deus, que o Senhor falou comigo. Amanhã eu já quero fazer algo diferente, ir atrás daquilo que eu preciso ir atrás. Mudar isso na minha vida. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E eu quero te convidar a ter essa marcha até aqui à frente. Se você quer isso, pela fé, que você venha aqui na frente e nós vamos cantar louvores a Deus. E nós vamos orar pedindo ao Senhor, Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, nos dê essa fé de que o Senhor está conosco até o final. O momento não é fácil, é delicado, é desafiador. A mudança é grande, E eu peço a Ti, em nome de Jesus, seja comigo. Eu queria que você viesse aqui à frente com essa certeza de que Deus está vindo com você. Você não está sozinho, você não está vendo Jesus, mas Jesus está vindo junto com você. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações, a força do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e para sempre, sempre, sempre. Amém, amém, glória a Deus.